Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. Nós acabamos de chegar da igreja, estamos cheios da presença do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor na Bíblia, né? Estamos embriagados da presença do Espírito Santo, porque foi assim algo sobrenatural. Muitas vezes eu chego em casa e ainda sinto no meu corpo ainda a presença forte. Mas a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Amém, irmão? Eu quero continuar com o meu aconselhamento de livros que edificam, que falam da palavra do Senhor. E quero começar orando primeiro, lógico. Falando de um livro que uma missionária na Bahia me questionou sobre batalha espiritual. Os livros que eu tenho sobre batalha espiritual. Mas vamos orar primeiro? Espírito Santo de Deus, obrigado por se fazer presente nesta hora em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta manhã no culto, neste dia que o Senhor preparou para nós, porque nós nos alegramos quando andamos à casa do Senhor. Aleluia! E é nesta fé e nesta caminhada e seguindo avante que eu quero te apresentar esses minutos, Senhor. Que estarei aconselhando conforme a tua vontade, Pai, conforme a ministração do teu Santo Espírito, livros que venham edificar a vida daqueles que te buscam, que te cercam, Pai. Que eu venho estar mostrando a importância de ler a tua palavra na Bíblia, Senhor, de poder meditar e ver a tua revelação, o teu poder através da tua palavra. Espírito Santo, guida com este vídeo, com esta registração, Senhor, que o teu Santo Espírito possa incomodar, convencer a cada pessoa que o Senhor queira que assista esse vídeo. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Eu tenho aqui, primeiramente, o livro de Rebecca Brown. Maldições não quebradas. Muitas vezes nós já estamos na igreja, passamos por processo de libertação, passamos por processos já de encontro, reencontro, e ainda existem coisas na nossa vida que ainda não foram quebradas. Por quê? O que acontece? O que estão nos dando legalidade? Qual o objeto que temos em casa? O que andamos fazendo para estar deixando portas abertas na nossa vida espiritual, causando assim muitas guerras espirituais? Esse livro é em português, que eu trouxe do Brasil. Tem também, ele veio para libertar os cativos, que é um livro primeiro, é uma doutora, ela, Rebecca Brown. É um livro direcionado àquelas pessoas que têm um ministério de libertação ou que querem estar mais atentas na sua vida e não deixarem portas abertas. Eu tenho esse outro livro dela, de Rebecca Brown, Protegendo o Seu Forte. Qual é o nosso forte? A nossa casa. O nosso altar é a nossa casa. Então, como você proteger? Ela ensina como você orar dentro de casa, como você ungir, quantas vezes na semana, no dia, a necessidade de você estar ungindo, como fazer para proteger a sua casa, o seu forte. Muito bom esse livro aqui na Itália, já passou pela mão de várias pessoas, porque nos ensina com as armas espirituais que o Senhor nos deu, como proteger a nossa casa, o nosso forte, que é o principal, porque daqui é no nosso altar, na nossa casa, no nosso forte, que nós renovamos as nossas forças na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Sim, nós vamos aqui à igreja, nós buscamos o Senhor como igreja de Cristo, unidos com toda a nossa fratelança, nossos irmãos na igreja, como igreja de Cristo, mas e o outro dia? E durante o dia, como nós fazemos? Como renovar? Então, esse livro aqui é um dos livros que você não pode deixar de ler, Protegendo o Seu Forte. Também, Missionária Eliane, é um dos livros de batalha espiritual que você precisa ter, Maldições Não Quebradas. Esse de cá, esse outro, Acesso Negado, de John Benner. Ele tem em português e em italiano. A Isca de Satanás. São também todas as formas e situações que você abre brechas para o inimigo entrar na sua vida.
Porque se você tem um ministério, se você tem no seu coração chamado de evangelizar, você tem que ter intercessores. Você precisa de ter cobertura. Alguém vai orar para alguém? Liga para seu pastor, para sua irmã mais chegada, para outro intercessor. Tô indo orar pelaquela irmã que está doente. Eu tô indo ali evangelizar. Você não pode ir assim, usando os termos de cara, sem nenhuma cobertura. Porque, infelizmente, irmão, você que está assistindo, você vai ter retaliação. Se você está pensando em iniciar uma obra, em fazer um trabalho de evangelismo na sua casa, onde quer que for, se você não pede a seu pastor para estar lhe cobrindo espiritualmente em oração, se não tem um grupo que esteja intercedendo por você, se você não orou antes, não jejuou, você vai ter combatimento espiritual na sua vida. Amém? Então se cubra, ore antes, jejue. Se você vai fazer um congresso ou um retiro, no mínimo 7 dias antes você tem que começar orando, jejuando e levantando um grupo de intercessão por você e por todo o trabalho que você vai fazer, independente do trabalho. Então esses livros são muito importantes, em português e em italiano. Me pediram para fazer esses vídeos em italiano, mas depois, piano eu vou fazendo, vou melhorando meu italiano, mas aos poucos eu tô fazendo. Mas como tem muitos brasileiros que estão vendo o vídeo e moram na Itália e não saem de casa e querem uns livros para poder ler, por isso que eu tô falando do de português e o italiano. Então, missionária Eliane, você que me pediu, e outras pessoas que o Espírito Santo vai direcionar esses livros depois da palavra do Senhor, da Bíblia, que está aqui junto de mim, que eu vou falar um pouco da Bíblia, das versões da Bíblia. Você precisa também, porque esses livros todos eles entram em concordância com a palavra do Senhor, mostram as passagens da Bíblia e explicam o motivo que você precisa se cobrir e fechar todas as portas e ilegalidades que possam existir na sua casa ou na sua vida. Tenho aqui um livro do apóstolo Almir Pacione. Este livro aqui eu ganhei em Jerusalém, no hotel, no último dia que estavam partindo. Eu encontrei ele e ele me deu Libertação pelo Sangue. Maldições hereditárias herdadas pelo sangue. Ele é um homem de Deus que trabalha só com o Ministério de Libertação. Quando eu estava no Brasil, eu conheci ele lá. Eu adquiri vários livros, DVD dele. Foi quando eu me interessei mais ainda por esse ministério de libertação. Então, se você tem interesse, é outra pessoa que você pode estar lendo, adquirindo livros. Apóstolo Almir Pacione, ele trabalha só no ministério de libertação. Tem também Neuza Quioca, se você for no YouTube tem os vídeos dela, mas é muito importante você que trabalha na obra se cobrir espiritualmente, ter cobertura e saber as consequências de cada atitude sua, que guerra você está comprando. Porque se você vai orar para um irmão, existe aquela guerra espiritual do irmão, os demônios. Então eles vão combater contra você que está tentando ajudar aquele irmão. Então você precisa se cobrir, orar e jejuar. Nós precisamos, como dizem Efésios, usar nossas armas espirituais. Que eu vou falar neste instante do livro de Efésios. Tem aqui esse livro que eu comprei em uma cruzada que esse evangelista Carlos Anaconda fez aqui na igreja de Fiumicino, do apóstolo Mário Basile. Esse livro eu não terminei de ler, mas é muito bom. Pelo que eu li, até onde li, é um livro em italiano. Até onde li ele entra em concordância com os outros livros que falam sobre batalha espiritual. Sempre diz, quais, pode ter até alguma coisa nova, diferente, mas a necessidade de estarmos cobrindo e fechando todas as portas que possam existir, que dão legalidade. Às vezes você não está em pecado, às vezes você não está fazendo nada errado, está indo para a igreja, está orando, mas existe uma portinha, alguma coisa na sua casa, um objeto, um presente que você recebeu, algum pecado que você ainda continua, você nem pensa que é pecado, ou alguma coisa que você esqueceu de renunciar na sua vida e precisa renunciar com as suas palavras, algo que você possa ter feito no passado e está ainda sendo porta de legalidade para Satanás. Amém? Mas, se você trabalha e quer se cobrir na área espiritual, nessas batalhas, você tem que ter intercessão. Se você tem um chamado de intercessora, eu tenho um livro aqui, Ao Caminho de la Cruz. É um livro que fala e explica todos os tipos de intercessão. Eu tenho outro livro, eu não achei, eu acho que eu emprestei a alguém, que fala quais são os tipos de intercessão, como você pode ser uma intercessora, como você tem que se posicionar, batalha espiritual e intercessão.
Você não pode levantar nenhum ministério, nenhuma obra, nenhum trabalho se você não tiver um grupo de intercessão na sua igreja, por você, pelo seu ministério. Não seja, posso dizer, irresponsável com você, com a sua família, trabalhando, fazendo uma obra sem ter uma cobertura pastoral, sem ter intercessores por você, pela sua casa, pela sua família e pela sua igreja. É muito importante. O mundo espiritual, ele é real, não se brinca. Então você precisa, principalmente você que está no altar, se você está no altar, trabalha, louvando, em alguma obra, você precisa ter cobertura espiritual. A salvação é individual, então a responsabilidade é sua, da sua casa e da sua família. Então se cubra. Se você é um intercessor e quer saber mais sobre intercessão, tem esse livro em italiano, mas tem outros em português, que depois eu vou procurar nos vídeos falar intercessão, e vou procurar alguns livros de italiano e em português, que você pode estar adquirindo, estar orando e estar lendo, para que o Senhor lhe fortaleça, lhe dê novas estratégias na sua caminhada. Amém? E falando em batalha espiritual e intercessão, tem este livro, que é de Rick Joyner, que existe vários livros aqui que é dele. Ricerca Final. Só uma pessoa com bastante maturidade espiritual para ler esse livro. Eu tenho outros, quem quiser. Esse livro fala da guerra espiritual dentro da igreja. Ele tinha visão do que o inimigo estava fazendo dentro da igreja. Ele via com os olhos carnais cada pessoa como o inimigo estava agindo dentro da igreja. Ele visualizava as guerras espirituais, como o inimigo agia para enfraquecer o irmão na fé, como usava, como não usava. Então é muito importante você ler esse livro. Você que tem maturidade espiritual, que já tem muito tempo na obra do Senhor, lê esse livro. La Ricerca Finale. Amém, irmão? E, continuando, que eu não posso passar dos 15 minutos, que o vídeo bloqueia, né? Bloqueia quando eu vou tentar postar. Esse aqui são 2 livros em italiano que eu adquiri, que são livros que é um estudo do livro de Efésios. É um estudo. Tem um mensagem pela a Chiesa Gloriosa, que fala do capítulo 1 ao capítulo 4. Maravilhoso. E aqui ele explica do capítulo 5 ao 6 do livro de Efésios da Bíblia. São 2 livros que são o estudo do livro de Efésios. Muito bom, muito importante você ler. No Brasil eu tinha livros do estudo do livro de Romanos. Aqui eu consegui encontrar, porque, irmão, eu descobri que tem muitos livros traduzidos para o italiano que são maravilhosos, ótimos, uma unção assim sobrenatural, que não é traduzido em português. Bom, às vezes eu fico querendo que as pessoas que eu conheço, porque quando eu leio um livro, eu sei que o livro é bom, eu quero que o mundo leia, que meus amigos leiam, que meus irmãos, que eles sejam edificados como eu fui. Por isso que eu estou falando desses livros. Porque você está vendo aqui, muitas pessoas, porque Sara quer mostrar, que lê, que é contra. Não. Eu apenas quero compartilhar e que o Espírito Santo ministre em seu coração, você receba dessa forma aquilo que foi bom para mim e que seja bom para você. Amém? Aleluia, glória. Muito bom, livro de Efésios. Nesses 2 livros aqui, de forma sobrenatural, a revelação divina através do livro de Efésios. Tenho aqui, antes que meu tempo acabe, 2 livros que são testemunhos. Esse livro aqui eu já apresentei vários aqui na Itália, algumas pessoas. E é um livro que cada testemunho é impactante. Sua fé você vai avivando. São testemunhos sobrenaturais, um testemunho atrás do outro de coisas sobrenaturais, coisas que a pessoa diz, não é possível. Isso foi verdade? Isso para quê? Para renovar sua fé, para avivar, para lhe dar força. Então esse livro, uma vida de vitória mediante la pregueira. Quando você prega, você abala os céus, você traz a presença do Senhor para a sua casa, para a sua vida. E aqui são testemunhos de pessoas que pregaram, atraiu a presença do Senhor para a sua casa e o Senhor agiu de forma sobrenatural. Amém, aleluia. Você precisa ler esse livro. Eu vou ler de novo. Muitas vezes, quando o livro é muito bom, me edifica muito, eu deixo passar um tempo e leio de novo. E eu fazendo essa registração, o Espírito Santo está ministrando no meu coração quais os livros que Ele quer que eu leia de novo. Eu tenho alguns que eu nem li ainda, ou tá na metade. Mas existem alguns que eu vou ler de novo, para que o Espírito Santo me fortaleça de novo como fez.
antes. E tenho esse livro, que é A Pastora do Meu Irmão e da Minha Cunhada. É um testemunho forte. Você, quando lê, você se sente impactado. É um testemunho que a pessoa tem que ter muita força para viver e passar o que essa mulher passou. O nome do livro é Memórias de um Vaso. Você vê o livro assim todo carinho, bonitinho, mas é um testemunho de vida. Ela é pastora ali na Bahia, em Itabuna. É a missionária Jaqueline Dantas, é irmã do pastor Rogério Dantas, em Salvador. E é um livro assim impactante que você precisa